dia! Sábado de manhã. Tivemos alguns probleminhas técnicos aqui, já estamos nos preparando para começar a nossa live nessa Semana Mundial do Meio Ambiente. Bom dia! Sejam bem-vindos. Vamos ter um bate-papo ecológico aqui. Bom dia, moça! A nossa convidada já chegou por aqui. Então vamos convidá-la para a gente conversar e compartilhar com vocês algumas ideias importantes, alguns conceitos importantes sobre meio ambiente, né? O nosso papel na sociedade. Deixa eu chamar a nossa convidada. Priscila, você já está por aqui? Olá, Agora! Bom dia, Priscila! Tudo bem? bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Está me ouvindo bem? Agora eu tô, antes eu não estava ouvindo. Certo. Deixa eu te apresentar para quem não te conhece. Priscila Ramos, que é bióloga, mestre em ciências ambientais e doutoranda em ecologia. E também, claro, minha irmã. Bem-vinda, Priscila. Obrigada por aceitar o convite para participar dessa live com o tema Meio Ambiente, nossa responsabilidade. Estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente, né, que vários debates se deram no mundo, né, em vários lugares, tanto da iniciativa das pessoas, dos profissionais envolvidos da área, quanto de outros setores, né, porque chama a nossa atenção para a gente começar a conversar sobre esse tema importante, né, urgente, né, que é o cuidado e a preservação do meio ambiente, né? E esse ano traz uma proposta especial, não é, Priscila? Exatamente. Eu que agradeço o convite, obrigada aí pela abertura do espaço, né? Uma profissional que não é da nossa área, tão interessada em conhecer um pouco mais sobre o tema e alertar o seu público, a sua audiência sobre a pertinência de colocar esse debate na sociedade, né? Muito Muito obrigada. importante. Eu que agradeço. Então, para a gente começar, Priscila, eu queria te perguntar qual o significado dessa Semana Mundial do Meio Ambiente? Quais são os seus objetivos? Explica para a gente, por favor. Bom, essa semana do meio ambiente, ela foi um evento que surgiu em torno do crescimento do dia que nós comemoramos hoje, né? Essa data, ela é simbólica, ela faz alusão ao encontro que ocorreu pela primeira vez na década de 70 em Estocolmo, né? Quando a ONU reuniu cientistas, ativistas, representantes da sociedade civil para debater questões relacionadas aos problemas do meio ambiente. Não só identificar problemas, mas definir ações que pudessem ser tomadas no sentido de resolver questões que afligem a humanidade já há algum tempo, né? A gente começou a perceber que algumas coisas começaram a acelerar de uns tempos para cá. Antes parecia que a vida era muito pacata, que estava tudo bem, que os recursos eram inesgotáveis, que a gente podia ficar muito à vontade para usar tudo aquilo que a natureza tinha para oferecer. De repente a gente começou a perceber que não era bem assim, que algumas coisas acabam mais rápido que outras e afetam a vida de todas as pessoas, comprometem o ciclo, a cadeia produtiva, né, o ciclo econômico, o desenvolvimento dos países e colocando em risco a vida de milhares de pessoas. Então, essa data simbólica começou a se tornar uma semana comemorativa para incentivar a participação da sociedade nesse mesmo debate, para que não ficasse só na esfera política ou reduzida a alguns encontros entre grandes potências econômicas, mas que se difundisse na sociedade como um todo, para que todo mundo pudesse debater ações que pudessem ser implementadas. Então, esse era o objetivo principal. Esse ano, a Semana do Meio Ambiente ela tem como objetivo iniciar
uma coisa que vai se estender pela próxima década, que será o incentivo à política de restauração dos ecossistemas. O que é que significa restaurar um ecossistema? É devolver a ele as suas melhores condições, né? Porque a gente degrada tanto e às vezes se acostuma tanto com uma condição abaixo do que o ecossistema pode oferecer, que ele precisa ser restaurado. A gente precisa devolver aquilo que a gente tirou do ecossistema. A qualidade da água, a qualidade do solo, a cobertura vegetal, a diversidade de espécies. Então, tem toda uma ciência por trás da restauração dos ecossistemas que a gente precisa apostar nela para a gente não perder a corrida das mudanças climáticas, que já começou e está ameaçando aí derreter o planeta, né? E colocar toda a biodiversidade em xeque. Então, para a gente não perder essa corrida, existe essa semana que vai começar agora, ela vai dar início a essa década da restauração dos ecossistemas, que vai ser incentivada pela ONU. E o ideal é que todos os países, né, entrem em acordo e todo mundo comece a implementar isso em grandes e pequenas escalas. Não importa como você vai fazer, mas que todos façam. Muito bem. Então a gente precisa começar a dar uma mudança de hábitos, né? Então, para a gente entender o que é está acontecendo a nível da sociedade e também de outros setores, fala sobre a ação do homem no meio ambiente e quais são os reflexos disso, para a gente entender melhor esses impactos. A ação do homem, ela repercute sobre o ecossistema porque o nosso estilo de vida ele é muito demandante, né? Todo mundo gosta de conforto. Então, esse conforto que a gente gosta, seja no transporte que a gente utiliza, na roupa que a gente veste, o alimento mais saboroso ou mais industrializado que a gente consome, tudo isso, a roupa que a gente veste também, tudo isso tem impacto sobre os ecossistemas. Tudo isso retira recursos dos ecossistemas. Antes da Revolução Industrial, não havia tanto impacto assim, mas com a Revolução Industrial, começaram a aumentar as emissões de carbono. E hoje, a emissão de carbono é um dos principais problemas que a gente tem para resolver. Tanto é que surgiu uma classificação dos cientistas na década de 90, dizendo que tinha surgido uma nova era geológica, que foi batizada de Antropoceno em nossa homenagem, porque o nosso impacto ele é tão significativo que ele vai marcar uma era geológica com a nossa pegada ecológica sobre as outras espécies e sobre o funcionamento dos ecossistemas. Então, é uma coisa muito significativa, né? Não passa despercebida, nem pela esfera política, nem pela esfera ecológica. Então, tem que ser olhado com mais carinho, tem que ser olhado com mais cuidado, porque as coisas que a gente faz são muito impactantes. Você tem alguns exemplos dessas atividades que impactam no meio ambiente, tanto da ação individual, seja enquanto uma família, ou para as pessoas individualmente, e depois para citar algum grande exemplo, talvez da indústria ou da atividade econômica que acaba causando esses impactos no meio ambiente? Um exemplo assim que me marcou muito foram as tragédias que aconteceram lá em Minas Gerais, de Brumadinho e de Mariana. Eu não sei se você lembra que aconteceram lá com aquelas minerações. Você tem um risco assim iminente quando você tem aquelas piscinas, né, com rejeitos da mineração. Se aquilo dali, aquilo se você não tiver cuidado, ela rompe e libera um monte de toxinas nos ecossistemas, né? Depois para você resolver aquele problema, descontaminar ou fazer com que o ecossistema consiga suportar uma introdução de espécies é super complicado. E, assim, a nossa ambição não tem limites, né? Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer o carro do ano, todo mundo quer a roupa mais bonita, todo mundo quer o churrasco mais, a picanha mais gostosa. Só que tudo isso gera impacto. Todas as nossas ações. É uma coisa que se divide entre a microescala, que é a escala individual, que eu não acho muito correto
responsabilizar somente o indivíduo. Todo mundo tem a sua parcela. Tanto é que tem um site, né, o WWF, que você pode acessar para calcular a sua pegada ecológica. Quando você calcula a sua pegada ecológica, ele dimensiona o seu impacto global, né? Quantos planetas seriam necessários para suportar o seu estilo de vida? Você já fez esse cálculo? Não sabia disso. Existe esse. Eu fiz isso quando eu estava na universidade. A professora da Ecologia da Conservação sugeriu que a gente fizesse esse cálculo. Eu não lembro quantos planetas teriam que ser necessários para suportar meu estilo de vida. Mas imagina quantos planetas teriam que ser necessários para suportar o estilo de vida de todo mundo, né? Não caberia num único planeta Terra. Tanto é que todo ano tem o dia que o pessoal divulga que, olha, os recursos do planeta já acabaram esse ano, hein? O que a gente tinha para usar esse ano já acabou. E é sempre muito antes do final do ano. Que todo mundo está usando de energia, de matéria-prima, sempre acaba antes do final do ano. Então, a indústria tem um peso muito grande. Todos os estilos de produção industrial. O agroflorestal, a Agronegócio. têxtil, todos os tipos de indústria têm um peso muito grande, né? Porque elas retiram, você vai lá tirar a madeira para fazer papel. Você não vai ter que devastar a floresta? Um pedaço, Sim. seja da floresta? Aí não, vamos fazer reflorestamento para compensar as perdas da biodiversidade. Mas aí ele vai compensar isso com uma espécie que geralmente que não é nativa, porque essa espécie vai crescer rápido, porque essa espécie ela vai ser resistente a pragas, porque essa espécie vai render mais celulose, mas não é uma espécie muitas vezes que não é nem do Brasil. Da mesma forma que acontece com a madeira, você tira uma espécie que não é de uma região e coloca em outra, aí você vai causar um outro problema, né? Você vai causar as invasões biológicas. Isso aí você vai gerar perda de biodiversidade, invasão biológica, mas você vai garantir a sua produção. Então a gente está sempre colocando a natureza à prova, sabe? Tirando o que ela tem para Sim. oferecer de graça e colocando, comprometendo as funções dela. É sempre uma equação complicada de resolver. Mas não é impossível. Se todo mundo se unir e começar a discutir de maneira respeitosa, inteligente, né? Ouvindo o que os especialistas têm a dizer, eu acredito que as soluções são plausíveis. A gente pode chegar a acordos executáveis. Muito bem. Então, quais as principais ameaças que o estilo de vida da sociedade representam para o meio ambiente? Se você observar, por exemplo, uma região metropolitana do Recife, com o estilo de vida que a gente leva, né? Tanto de quantidade de carros, de ocupação de praias. Então, se para ficar mais próximo da gente, quais as principais ameaças que o estilo de vida da sociedade representam para o meio ambiente? Olha, na região metropolitana do Recife, por exemplo, nós temos uma drenagem, né, fluvial muito grande. Temos vários rios aí, até de grande porte, o rio Capibaribe, o rio Beberibe. Temos diversos manguezais que cortam a cidade. E qual é a característica principal desses manguezais? Eles estão o quê? Eutrofizados, né? Muitas vezes. A gente passa pelas fontes e sente aquele mau cheiro, observa que tem muito lixo, quase não Uhum. observa o quê? Biodiversidade, né? Ainda tem gente que pesca, tem gente que se arrisca a pescar. Mas a produção pesqueira vai lá para baixo. E a qualidade desse alimento, convenhamos que Também. deve ser muito reduzida, Infeliz. né? É perigoso até consumir esse alimento. Aí, como é que a gente pode resolver? Nessa semana do meio ambiente, por exemplo, a iniciativa da Prefeitura do Recife, uma delas, foi promover webinários.
Eu acho muito louvável promover webinários, porque é uma forma democrática de disponibilizar o acesso à discussão para que todo mundo comece a conversar sobre esse tema e desperte a conscientização ambiental coletiva. Mas é suficiente? Não, porque a gente tem que discutir e partir para a política, para a ação prática. Como é que a gente vai fazer para mudar o comportamento das pessoas, para que elas deixem de jogar lixo no canal? Eles implementaram uma espécie de corda que ela retém o lixo. Já é uma tecnologia importada de outros países. E eles usam essas ecobags lá na Austrália para reduzir o acúmulo de lixo no canal, né? Para que isso não chegue ao mar. Uhum. O microplástico é um problema muito sério hoje em dia. A gente produz o lixo e amarra aquela sacolinha, joga ali na esquina, espera o caminhão do lixo passar. Aí a gente acredita que a nossa responsabilidade com o lixo acabou aí. Só que não, né? Porque o tempo que vai levar para esse lixo ser degradado, ser decomposto na natureza, é muito grande. Aí se a gente não tem tratamento, não tem política de reciclagem, não tem um aterro sanitário adequado. Aí fica lá no lixão, só acumulando aquele lixo, é quando acaba o suporte daquele lixão, vai ter que disponibilizar um outro terreno gigantesco. A gente não tem essa disponibilidade tão grande na região metropolitana de terrenos grandes para formar lixões. Também não tem uma gestão muito eficiente de resíduos. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar a nossa forma de se relacionar com o lixo, principalmente começando com a educação. Não jogar lixo nos rios, que é uma coisa básica que as pessoas ainda fazem. Não ter cuidado com essas coisas, porque elas acham que não tem problema. A gente se acostuma muito fácil com o que não é bom para os ecossistemas. Isso é uma realidade muito triste, mas é muito presente na região metropolitana do Recife. As pessoas passam ali pelo rio, está poluído, aí já está poluído mesmo, eu vou jogar mais um lixinho aqui. Não tem problema. Ah, eu vou jogar minha bituca do cigarro. Ah, eu vou jogar o pacote salgadinho da pipoca. Só que isso tem problema sim. Aquilo pode sufocar uma espécie, vai matar uma tartaruga. O peixe vai comer aquilo ali, vai só acumulando lixo no estômago dele. Quando você for comer o peixe, você vai comer o plástico também. Isso não é bom para a sua saúde. Não é bom para a teia trófica como um todo, né? Porque esse lixo vai se acumulando, vai passando de um nível para outro e vai chegar a nós de uma hora a outra. De uma forma ou outra, vai afetar a nossa vida. Então, é um ciclo vicioso que a gente precisa quebrar. Porque se a gente não quebrar, a gente nunca vai resolver nada. A gente tem que aprender que a natureza está aí para ser nossa amiga. Mas ela Muito bem. não é só para ser usada, não. É para ser respeitada também. Até para ela conseguir produzir mais coisas que a gente necessita. Porque o que seria do ser humano se não tivesse a natureza? Experimente aí agora. Vamos fazer um exercício bem rápido. Prenda a sua respiração. Não Prendeu? dá. Prenda a sua respiração. Pode soltar. Pode soltar. Aham. A sua vida seria isso sem os produtores primários. Se não tivéssemos aí o oceano povoado de plâncton e não tivéssemos as florestas de pé, a sua vida se limitaria a isso. Você seria um nada. Tu ia conseguir respirar como? Não ia conseguir respirar. Logo não iria existir. Né? Não é nem penso, logo existe, não. É respiro, logo existo. E como expondo essa conversa. Respiro, logo existo. Como logo existo. Né? Porque você vai, eu vou comer o que hoje? Imagina, a tua refeição é o que hoje? Eu vou comer feijão, vou comer arroz e o que mais? Tudo que você for colocar no prato veio da natureza. Então, por que você não respeita as fontes? Por que que você acha que você não tem responsabilidade em saber qual é a origem do seu alimento? Se foi utilizado algum produto que contamina os ecossistemas, que acaba com a qualidade da água, que acaba com a vida dos outros animais para produzir o que você está comendo. Todo mundo tem responsabilidade. Se for parar para pensar com calma, todo mundo tem responsabilidade. Não é só o grande produtor, nem é só o pequeno produtor. Claro que
as pessoas que moram no interior, eu acredito que elas têm um pouco mais de consciência verde do que as pessoas dos grandes centros urbanos. Porque nos grandes centros urbanos, a consciência ecológica ela desperta quando a pessoa viaja, vai fazer turismo ecológico, aí ela, eita, que espécie diferente, aí vai fazer um safari. Aí tira foto lá com a girafa, com o leão, aí, eita, olha que lindo, eu sou exótico. Aí tira uma foto com todo mundo. Aí, beleza, passou aquele momento, acabou a consciência ecológica. E se aquelas espécies desaparecerem? Você vai tirar foto com quem? Então, né, é uma coisa a se pensar. Então, por falar em espécie, né, esse risco de perder, então, por que a biodiversidade importa? Por que, que a biodiversidade é importante, Priscila? Explica para a gente entender melhor isso aí. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem espécies ameaçadas de extinção, espécies que já foram extintas. Só para citar um exemplo, que a gente acha bonito, assim, o guepardo, que é o animal mais rápido do mundo, chega do 0 a 100 km/h em 3 segundos, assim, é fantástico. Estava assistindo ontem um documentário na National Geographic, achei lindo. Então, o guepardo é uma das espécies que estão ameaçadas de extinção. Então, por que, que a biodiversidade é importante, Priscila? Bem, olha, a biodiversidade é um conceito multidimensional. Antigamente, até os próprios ecólogos pensavam em biodiversidade no sentido de número de espécies presentes num determinado ecossistema ou numa comunidade, né? Não sei se todo mundo sabe o que seria uma comunidade, mas eu vou explicar rapidamente. Comunidade seria o conjunto de vários grupos de espécies que ocorrem. Por exemplo, o Certo. conjunto de várias populações. Você tem a unidade, que é o organismo, né, de uma espécie, que você citou aí o Sim, guepardo. Aí, se você tem vários guepardos, você tem uma população. Mas os certo. guepardos não ocorrem sozinhos naquele ambiente, que no caso seria a savana, que já é um bioma. Eles ocorrem junto com populações de outras espécies, de leões, que são competidores, das presas, os cervos, por exemplo, aquelas gazelas. Tem, Zebras. tem as populações de presas e tem as populações de predadores. Essa interação entre as populações já vão formar as comunidades. Então, dentro das comunidades, se você for observar as características das espécies, você não tem só o número de espécies, né? Eu citei aqui 3 exemplos. Então, a diversidade seria, digamos que o índice que eu fosse usar fosse dar igual a 0,3. A diversidade varia de 0 a 1, daria 0,3 porque tem 3 espécies. Aí você tem essa comunidade com essa diversidade de espécies. Mas se você for observar as características das espécies, cada um tem um tamanho de corpo, tem um peso, tem uma cor de pelagem, tem um tamanho de boca, tem um tamanho de olho, tem um tamanho de orelha, tem uma capacidade de percepção da sua presa, uma potência de corrida, um tamanho de pata, uma flexibilidade de corpo, um sabor de carne, uma quantidade de alimento que ela ingere, todas as características que você for avaliar, elas caracterizam a diversidade funcional, que é um outro aspecto da biodiversidade. O terceiro aspecto seria a diversidade filogenética, que é a quantidade de ramos que a gente identifica numa determinada região quando a gente promove uma análise de filogenia ou tipologia, né? Que é uma análise hierárquica de como a diversidade está organizada naquele lugar. Você pode fazer isso utilizando marcadores genéticos ou reconstrução de fósseis. Então, nós temos esses três aspectos aí, essa miríade, né? A taxonômica, a funcional e a filogenética. Tudo Certo. isso formaria um espaço 3D. Se você fosse... Eu nunca representei assim uma maquete, mas quando a gente vai analisar esse dado no computador, a gente imagina que existe um volume, como se fosse Esfera. um volume qualquer, um cubo, qualquer coisa que seja 3D. Certo. Você imagina esse espaço. E todas as espécies que ocorrem nesse espaço, elas ocupam esse volume. A distância entre elas vai fazer com que o volume aumente ou diminua.
Certo. Quando a gente tem um ambiente que é chamado de prístino, né? Ou seja, onde não existe influência humana nenhuma, a natureza funciona só por ela mesma. Não existe impacto. É um lugar assim quase impossível de achar hoje em dia, mas existem alguns lugares escondidos onde você consegue preservar totalmente a natureza. Esse espaço lá, na unidade de conservação, digamos assim, que deveria ser impacto zero. Às vezes não, Certo. né? Dependendo da região, tem caça ilegal, que é um problema também que atinge a biodiversidade. Mas quando a unidade de conservação é protegida, esse volume ele tende a aumentar na medida em que você acrescenta mais espécies, mais funções, mais ramos filogenéticos. Esse espaço vai aumentando. Por quê? Porque tem uma complexidade imensa de nichos ali dentro, ocorrendo, coexistindo naquele ecossistema. O objetivo central da conservação da biodiversidade hoje em dia é manter esse espaço bem elevado. E quando você tem impacto, o que acontece com ele? Você vai reduzindo. Toda vez que você perde uma espécie, você tem uma perda Na de redução. diminuição desse espaço. Se for uma espécie central, aí você tem um comprometimento, um encolhimento assim, muito severo. E às vezes o trabalho de restauração fica mais difícil por conta disso. Porque quando você perde completamente a existência de uma espécie, né, uma extinção, e você quer restaurar aquele ecossistema com uma outra espécie que não desempenha a mesma função, você nunca vai conseguir chegar no ecossistema do jeito que ele funcionava antes. E isso as pessoas não entendem assim muito facilmente. Tem que ser feito um trabalho de conscientização, todo um trabalho educativo mesmo, para explicar para as pessoas por que é que você não deve extinguir as espécies. A gente vai conseguir manter todas as espécies nos ecossistemas com o ritmo de vida que a gente leva hoje? Não. Por quê? Porque a sexta extinção em massa já começou. As espécies estão desaparecendo nos oceanos, nos rios e nos ecossistemas terrestres. Mas a gente pode fazer alguma coisa para reduzir esse ritmo? A gente tem a obrigação moral de fazer. Porque se muita coisa está sendo causada por nós e nós desencadeamos esse efeito, temos a obrigação de desacelerar isso daí. Certo. Agora já ficou bem claro. Então, assim, qual a importância da conservação da diversidade biológica? A gente diz que quanto menos ação do homem, maior, mais ampla é essa comunidade, né? Esse ecossistema. Então, amplia um pouco mais sobre essa questão da importância da conservação da diversidade biológica e no que isso impacta quando espécies são perdidas. Olha, a biodiversidade ela tem diversos valores para o ser humano, né? Ela tem o valor educativo, tem o valor sentimental, tem o valor espiritual, tem o valor científico. Quando eu estudava, a gente classificava, eu estudava na graduação, que eu falo, que eu ainda estudo, Sempre, sempre. eu ainda sou estudante, apesar da minha idade. Seremos sempre estudantes. Então, o que eu estava falando? Você Ah, estava na sim. graduação. Quando eu estudava na graduação, eu tinha uma história de classificar as espécies de acordo com o seu valor. E eram dois valores só que existiam naquela época. A espécie podia ter valor comercial ou ecológico. Eu nunca entendi essa distinção muito bem. Naquela época eu ficava meio confusa. Mas como assim? A espécie tem valor comercial e deixa de ter valor ecológico, é? A espécie tem valor ecológico, aí não tem valor comercial. Aí se tiver valor ecológico e não tiver comercial, aí então ela não precisa ser conservada. Como é isso? Porque se você for pegar uma piaba, por exemplo, ela é um peixe que não tem muito valor econômico. Os pescadores, se pescarem, eles vão consumir, vão fazer isca, vão consumir fritinho ali na hora, mas Uhum. ela não tem um grande valor econômico. Ela deixa de ser importante para o ecossistema por causa disso? Claro que não. Ela participa do ciclo da matéria e da energia. Ela faz com que a matéria e a energia flua nos ecossistemas aquáticos e chegue até nós também. Porque o nitrogênio, o fósforo e o carbono são incorporados na matéria dela e toda vez que ela é comida por um predador maior,
aquilo vai ser incorporado na biomassa dele, vai agregando valor nutricional para o pescado, vai fazendo com que ele engorde e ao acrescentar valor nutricional e aquela carne saborosa que você comeu do peixe que você mais gosta, pode ter vindo de uma piaba que estava vivendo lá um dia. Então tem uma importância, né? Isso vai repercutindo na cadeia trófica e vai impactando a vida de todo mundo. Só que as pessoas não param para analisar isso. Você não conhece, né? Elas acham que tem importância ecológica ou tem importância econômica? Ah, se tem importância comercial, vamos conservar, porque atinge logo a economia. Aí o que atinge a economia é todo mundo, ninguém quer perder o lucro, né? Falou em dinheiro, aí você já está falando outra língua. Se falou só em ecologia, não. Ah, deixa acabar, não tem estresse, não. Eu vou conservar o mico-leão dourado para quê? Não dá dinheiro? Entende? Mas Uhum. quando você viaja para passar um final de semana lá em Gravatá ou em algum outro interior que seja, um hotel fazenda aí da vida, você quer acordar de manhã com o som do passarinho. E aquele som do passarinho não tem valor comercial. E ele canta de graça. E então assim, tudo que provoca beleza cênica também é uma forma de serviço, né? São serviços ecossistêmicos que a biodiversidade presta. A biodiversidade ela é central nos ecossistemas porque ela disponibiliza muitos serviços para o ser humano e para os outros animais também. Só que a gente não dimensiona os serviços para os outros, os animais entre si. Dimensiona mais o que afeta a vida do ser humano. Então, esses serviços são, eu diria, que não tem preço, né? São invaloráveis, mas estão aí e precisam ser conservados. Ou seja, dentro do ecossistema, as espécies ditas que são apenas de importância ecológica, mesmo que não, aos olhos humanos não tenham um valor comercial, mas existem interações entre as espécies e que produzem esse ciclo de energia, que vai passando de uma espécie para outra. Então, se Ciclo espécies são perdidas, prejudica esse ciclo da matéria que você falou, não é isso? da energia, é. A matéria e a energia, né? A matéria e a energia vão fluindo de um nível trófico para outro. A biomassa, na medida que vai aumentando a biomassa de um peixe, você pega assim, ó, não sei se você já viu o pintado ou pirará. Você conhece essas espécies? Não, não. São peixes que são grandes migradores, que ficam enormes, né? Eu nem consigo abrir os braços o suficiente para mostrar o tamanho do peixe aqui, mas eles ficam muito grandes. Muito grandes. Do tamanho do meu tamanho, eu tenho 1,56 m. Para um peixe, eu sou grande, tá? Para uma pessoa adulta, não, eu sou quase uma anã. Mas para um peixe, eu sou grande. Então, esse peixe, eu já pesquei um lá no Paraná, uma vez ele fica enorme, gordão, pesado, quase quebra a vara quando você vai tirar. Ele é muito grande. Então, o acúmulo de energia, né, que tem que ser transferida para esse peixe engordar é muito grande. Então, tem que ter recurso. Para você chegar na conservação das espécies que são comercialmente valorizadas, você depende das que são só ecologicamente valorizadas para suportar as que são comercialmente valorizadas, porque elas estão no topo, mas tem toda uma teia aqui embaixo, ó, uma diversidade que tem que ser mantida de alimento para que ele consiga crescer e chegar ao ponto de ser pescado e render o dinheiro que todo mundo tanto ama, né? Compreendido agora. Muito bom. Então, Priscila, já que a gente está abordando a problemática, entendido como acontece, qual a importância da biodiversidade, então, que alternativas podem ser adotadas para evitar o esgotamento também dos recursos hídricos? Porque essa semana eu estava assistindo esse documentário e é importante que já na África já existe um problema da falta de água. Então, está começando a ameaçar as espécies, porque em determinados ciclos do ano existe uma falta dessa água que não está suprindo devidamente os animais. Então, que alternativas podem ser adotadas para evitar o esgotamento dos recursos hídricos? E isso não é somente para interesse para nós humanos, mas também para a sobrevivência das espécies. O que a gente pode fazer?
Então, Willa, veja, essa é uma questão difícil, que envolve, ela é interdisciplinar. Não é só uma questão de interesse dos biólogos nem dos ecólogos. Ela é uma questão que envolve engenharia, envolve inteligência artificial também, tecnologia. A gente vai precisar de tecnologia, de união aí entre os profissionais para resolver esse problema. Por quê? Porque a água ela tem um ciclo. Não sei se você lembra do ciclo da água da escola. Vamos relembrar o ciclo da água. Como é que acontece o ciclo da água? A água precipita pela chuva, chega ao solo, ou ela escoa, né? Aqui nos centros urbanos, ela escoa, vai para a galeria e volta para o mar. Lá na zona rural, ela infiltra e vai voltar para onde? Para os corpos de água doce, os rios. Chegou no rio, ela vai evaporar. E também os animais que bebem água ou as plantas que incorporam a água do solo também vão transpirar. Então a água vai evaporar. Voltar. Evaporou, vai condensar nas nuvens e vai voltar para o que acontece com a escassez hídrica? A gente está vivenciando episódios de escassez hídrica, não é só na África. O Brasil está vivendo uma crise da água agora, com risco iminente da volta dos apagões que tivemos lá em 2011, Do... não, 2001 tivemos o apagão. Como é que a gente faz para impedir isso? Eu não sei dizer o que a gente vai fazer para impedir. Eu sei que a gente está usando mal a água. Porque o que o Brasil faz? O Brasil acumula água em reservatórios, mas se o reservatório não estiver cheio, é crise para todo mundo. E por que está vivenciando a crise? Porque não está chovendo tanto quanto a gente esperava que chovesse. E por que não está chovendo? Porque todo mundo já está começando a vivenciar os efeitos das mudanças causadas pelo aumento da temperatura, que são as famosas mudanças climáticas. A temperatura já aumentou nos últimos anos e vai continuar aumentando. E quando essa temperatura continuar aumentando, ela vai continuar desenvolvendo esse tipo de desequilíbrio climático. As secas vão durar mais, as chuvas vão ficar mais escassas, esse ciclo da água vai ficar comprometido. Então a gente precisa parar de quê? De contaminar o pouco de água doce que a gente tem disponível para usar. Porque 97% da água disponível no planeta é salgada. Somente 0,1% está disponível nos rios e lagos. Né? A gente tem aquíferos também, os aquíferos estão secando. Tem uma previsão que diz que em 2050 já tem países que não vão ter água, nenhuma. Então, assim, é muito complicado. O que é que as pessoas vão começar a fazer? Vão dessalinizar. Ah, 97% da água é salgada, vamos dessalinizar. É uma tecnologia cara, a dessalinização. É uma alternativa? É. Mas eu não sei se todos vão ter acesso a essa tecnologia. Só A gente vai que, né, precisar pensar em alternativas. só que a dessalinização é para o consumo humano. E as espécies, como é que ficam? Pois é, como é que a gente. Esse que é o grande desafio da Semana do Meio Ambiente, que vai lançar essa década aí de restauração dos ecossistemas, justamente para isso. Porque o que a gente já afetou de recurso hídrico, que poderia estar aí abastecendo cidades e está poluindo, entende? É assim, por que que as coisas chegaram a esse ponto? Por que que a gente deixou a poluição chegar a esse nível? Tem que parar com esse negócio de jogar esgoto em todo canto. Tem que parar de jogar lixo em todo canto para a gente manter a integridade, né, dos ecossistemas. Porque os ecossistemas íntegros rendem muito mais do que eles poluídos. E existe alguma forma de recuperar esses rios, essas fontes de água que foram poluídas? Existe alguma técnica ou talvez algum programa que seja possível recuperar essas fontes de água?
Olha, eu nunca trabalhei com essa tecnologia, honestamente, eu não acompanhei nada disso na universidade, mas eu sei que existe, é possível. Você pode, assim, o pessoal do ITEP, eles têm uma tecnologia lá. Eu visitei o ITEP uma vez, que é a tecnologia deles lá, que é o pessoal de Toritama, para aquela produção do jeans, eles lançam resíduos muito tóxicos, né, na água. A água fica da cor do jeans, para você ter ideia. O corante é muito forte. Então, aquilo lançado no rio, detona o rio em grande quantidade, que são muitas fábricas, né? Tem que ter um tratamento do resíduo antes de jogar no rio. Porque depois que joga no rio, é muito mais difícil tratar. Mas é possível tratar? É possível. Eles faziam a água do resíduo, da cor do jeans, ficar igual, incolor, igual a cor da água que a gente usa para beber. Eles têm essa tecnologia. Por isso que eu digo que tem que ser uma integração de vários profissionais. Porque você vai recuperar a integridade, vai. Mas aí, ao devolver essa água para o ecossistema, você também tem que viabilizar a recolonização por micro-organismos, pelo plâncton, pelos peixes, para que aconteça todo o ciclo da matéria e da energia e a gente devolva a integridade do ecossistema. O ecossistema tem que funcionar em todos os níveis. Se a gente não Certo. tiver ciclagem da matéria e da energia, a gente não está falando de ecossistema. A gente Pois está é. falando, a gente tá falando, uma gota d'água é um ecossistema? Sim, faz Não. parte. Não, uma gota d'água, assim, do garrafão que chega na sua casa. Aquela garrafa de água que você coloca na Sim. geladeira, é um ecossistema? Não. Não, não é. Por quê? Porque ele é inerte. Teoricamente, não é para ter bactéria ali dentro. Entende? Entendo. Não é para ter. Se não tem ciclo da matéria e da energia, não é ecossistema. Entende? Ele tá tudo. Foi tudo inutilizado, foi tudo neutralizado. Transformado. Transformado, né? Foi tudo neutralizado ali, foi tudo quebrado para não te contaminar. Na medida em que não pode te contaminar, então não tem plâncton ali dentro, não tem micro-organismo, não tem microbiota, não tem nada que vá ciclar matéria e energia. Então, a luz do sol não está sendo absorvida nem transformada em biomassa, entende? Certo. O processo químico não está acontecendo ali dentro. Na medida em que não acontece, não tem ecossistema. Então, transformar essa água que estava da cor do jeans em água incolor é ótimo, mas é o suficiente? Não. Para restaurar o ecossistema é só o primeiro passo. O segundo Certo. passo é você devolver essa água limpa, né, tratada, para o ecossistema e permitir que ele realize suas Recupere. trocas. Realize suas trocas. É assim que a gente recupera o ecossistema. Eu lembro dessa aula que eu participei. Foi a única vez que eu tive contato com esse tipo de tecnologia. Não conheço profundamente o tema, mas eu posso ler alguma coisa sobre, se Sim, alguém tiver interesse depois, eu posso perfeito. comentar. Vamos falar de outro ponto agora. Já que já falamos do consumo, do uso da água, então como é possível racionalizar o uso da energia? Já que no Brasil, majoritariamente, o tipo de energia utilizada provém de hidroelétricas, que causam também um impacto na natureza grande para poder fornecer essa energia para a gente. Como é que nós podemos racionalizar o uso da energia? Bom, o primeiro desafio, né, acho que é o desafio do século, é reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, né? A gente utiliza no Brasil a matriz hídrica porque nós temos rios de grande porte. Temos o Rio São Francisco, temos o Rio Paraná, que é uma grande bacia. Então, na década de. Não lembro se foi na década de 60, 70 que esses reservatórios foram construídos. Foi na época da grande explosão da conscientização ambiental. Ninguém sabia direito o que ia acontecer depois da construção dos reservatórios. Simplesmente se aproveitou a tecnologia que se tinha disponível na época. Vamos construir aqui grandes represas para aproveitar esse recurso natural e produzir energia. Só que aí os problemas começaram a aparecer depois,
né? Na medida em que você inundou grandes áreas para você produzir energia, você provocou perdas da diversidade vegetal e você também nós causamos perdas de diversidade de peixes, principalmente os grandes migradores. Todo peixe que passava pela área da represa parou de passar e ficaram só os sedentários. Muitas vezes, até as espécies que não tinham muito valor comercial começaram a se desenvolver, se proliferar assim abundantemente. Aí, e isso foi como efeito, né, um impacto ecológico. E ninguém fala muito dos impactos ecológicos das represas. Geralmente as pessoas dizem que é uma matriz limpa. Não é tão limpa assim. Se você for pensar nos efeitos, são diversos, são continuados. A única forma de resolver problema de impacto de represa hoje é derrubar a represa. Mas ninguém quer derrubar a represa, né? Já que se gastou muito dinheiro. Ah, então deixa a Ou, represa. Deixa a represa. Mas vamos fazer o quê? Ele está em crescimento, está em expansão. O desenvolvimento da energia eólica. Se você for no Rio Grande do Norte, tem muitos parques eólicos lá, aproveitando a vocação natural do estado para isso, né? Lá venta muito. Então, gente, se venta muito, vamos colocar pá aqui e deixa esse negócio rodar e gerar energia. E perfeito. o pessoal está fazendo muito isso, né? Só que não é perfeita também, tem seus impactos, porque afeta muitos pássaros. Eles não Ah, percebem as pás, eles não percebem a distância. Aí quando vê, bate na pá e morre. É um impacto ah, delas também. Afeta muito o morcego também. É um impacto delas. Então, todas têm seu preço, sabe? Todas têm seu custo. sim, entendo agora. Tem a energia solar também. A energia solar ela é boa, porque ela dá autonomia para as pessoas, né? Você coloca o teto solar na sua casa, produz a sua energia, tudo bem. Mas e as baterias? De onde vêm as baterias? De onde vem o recurso para fazer a bateria? Isso tem impacto ecológico também, sabe? Eu acho que nenhuma fonte é perfeita, mas depender de um único tipo de fonte é um problema. A gente está Uhum. na iminência de uma crise hídrica aí, está vendo que é um problema depender de uma única fonte. Ou então, já que a gente precisa tanto do apoio da tecnologia nesse momento, aperfeiçoar essas alternativas de energia eólica e solar para corrigir essas falhas, né, que essas demandas que causam no meio ambiente. No caso, a bateria produzir com algum outro tipo de material que não seja tão poluente. No caso dessas fontes eólicas, fazer um planejamento de como instalar esse tipo de energia, não prejudicar as aves, ou seja, corrigir essas falhas, né? Mas é uma alternativa mais viável, não seria isso, Priscila? São alternativas mais viáveis. O que pode ser feito é colocar redes de neblina. Não sei se você já viu. Sim. Quando a gente vai coletar aves, a gente usa redes de neblina e espalha essas redes assim no alto e as aves ficam presas na rede. Depois você vai lá e retira. Mas teria que ser feita uma coleta manual. Isso daria um certo trabalho. Teria que ter uma equipe treinada, Uhum. monitorando esses animais. Tem que ter um acompanhamento, né? Certo. Então vamos falar sobre um outro ponto agora que também está em alta, que tem se falado, mas o que que significa na prática a sustentabilidade? Qual o significado prático disso? E não basta apenas dizer que tem sustentabilidade, mas está de fato sendo sustentável essa atividade? Explica para a gente, por favor. Bom, a sustentabilidade, em tese, é o desenvolvimento que não esgota o recurso para as gerações futuras. É um tema que tem sido assim, ele cresceu muito no mundo do empreendedorismo. Hoje em dia é muito cool ser verde, colocar assim um selo de produção sustentável em qualquer coisa que você for fazer, né? Esse café é sustentável porque ele veio de uma plantação que não agride o ecossistema, é agroflorestal e não sei o quê. Realmente, esse chocolate, ele é sustentável porque ele veio de uma produção que não agride o ecossistema. Realmente,
Tem algumas localidades na Bahia que eu já visitei. Não sei se você já foi numa plantação de cacau. Não, não. A plantação de cacau é o seguinte: o cacau não pode ficar exposto ao sol. Ele tem que ficar na sombra. Se ele ficar exposto ao sol, ele morre. Aí o pessoal protege a Mata Atlântica lá na Bahia. Eles protegem porque quando as árvores nativas crescem, as copas das árvores encostam uma na outra e você forma aquilo que se chama de dossel. Sabe o que é dossel, né? Sabe o Não. que é dossel? Dossel é o Ah, encontro das copas das árvores, é lá no ah, alto. sim. Aí Entendi. você passa aqui embaixo, no solo, e está tudo sombreado, porque tem a cobertura do Ah, dossel. Então, certo. quando você conserva a cobertura do dossel, você pode plantar o cacau tranquilamente, porque o cacau não vai ficar exposto ao sol. Aí a produção é sustentável. Se você entendesse, a produção é sustentável. Desse jeito é realmente. Mas não é uma coisa que foi, foi porque não, vamos proteger a mata, que a gente não vai agredir o ecossistema. Não é por isso, é porque tem uma concepção por trás, Necessidade. tem uma necessidade, o fator lucro está envolvido, entende? Vai afetar a produtividade dele. Então, se vai afetar a produtividade, ele não. Então, eu vou manter a floresta em pé. Mas quando não é o caso, quando se visa única e exclusivamente a produção sem pensar na floresta, se derruba a floresta. Então, sustentabilidade seria isso. Em tese, é o desenvolvimento que não esgota o recurso para o futuro. É fácil fazer isso? Não. Eu sempre fiquei assim com o pé atrás com esse discurso de sustentabilidade. Eu nunca acreditei muito em sustentabilidade. Agora, não posso dizer que não existe. Eu só acho um pouco difícil, porque esse desenvolvimento eu tenho a ideia de que desenvolvimento é uma coisa assim que o ser humano quer sempre. Ele quer crescer, ele quer ter mais dinheiro, ele quer ter mais coisas, ele quer produzir mais e mais e mais. E sustentável é uma coisa que iria frear esse desenvolvimento. Eu não sei se é muito compatível, se é muito coerente. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acredito que qualquer iniciativa que respeite um pouco mais a natureza é louvável. Tanto se parte da indústria, quanto se parte do agronegócio, como quando se parte do indivíduo, cidadão comum. Eu acho que toda iniciativa é louvável, mas não sei se esse desenvolvimento é muito viável ainda nas atuais circunstâncias. Eu acho que a gente precisa discutir muita coisa ainda. E está ficando cada vez mais difícil, né? Porque na medida que a ONU começa a pressionar cada vez mais para que os países assumam responsabilidade, como o acordo, respeitem o Acordo de Paris, zerem o carbono, zerem a emissão de carbono. Tem países que já afirmaram que, olha, nós vamos parar de emitir carbono até 2050. O que é que significa isso? Que ele vai ter que mudar muita coisa na matriz tecnológica dele. Tem que parar de andar de carro que libera carbono. Vai ser só carro elétrico. E as outras coisas que a gente usa que produzem emissão de carbono Entendo. vai ter que parar também. Então, eu acho que o desafio é grande. Então, vamos trabalhar por isso, vamos se esforçar e mudar as alternativas que a gente usa para não fazer tanto impacto no meio ambiente. Ver o que a gente pode fazer a nível individual e também pesquisar empresas que respeitam o ambiente, mas não somente falando, né, que a prática dela, tanto de exploração ou de uso, preserve também mais a natureza, já que ainda que não consiga 100%, mas consiga o mais próximo possível disso, né, respeitando o meio ambiente e os recursos, não é isso? Só um esclarecimento, né? Preservar é diferente de conservar. Certo. Preservar seria nem tocar. Ah, sim, Preservar seria nem tocar. Conservar é usar de maneira inteligente. Conservar é usar de maneira viável. perfeito. Ótimo. Então, que medidas podem ser adotadas para uma vida com prática na sustentabilidade, trazendo para o nosso cotidiano, quanto sociedade? Eu acho que existem algumas medidas que podem ser adotadas para despertar essa consciência nas crianças, nos jovens e mudar o comportamento, os hábitos dos adultos, né? Por exemplo, ir à feira. Você vai à feira, Willa?
Já Você fui, agora quase não vou. eu entendo que seja por conta da pandemia, né, que tem toda essa problemática de aglomeração, mas assim, é preferível comprar do produtor local a comprar do grande produtor. Por quê? Todo o processo de industrialização, a embalagem do plástico, o transporte, para chegar no supermercado, é toda uma dinâmica que tem muito mais impacto do que a do produtor local. O cara que produziu ali, seu vizinho, ele gerou bem menos emissão de carbono do que o sujeito que mandou o produto lá de São Paulo, que você está consumindo hoje na sua salada. Entende? Sim. Aham. Isso é, isso é uma medida. Optar por usar a luz natural em ambientes fechados. Não ficar o tempo todo só acendendo a lâmpada, mesmo que seja de LED. Optar por planejamentos de iluminação que aproveitem a disponibilidade, né, desse recurso tão abundante que é a luz natural. Incentivar o aproveitamento dos recursos dos compostos orgânicos na sua casa, por exemplo, realizando compostagem. Você sabe como se faz uma compostagem? Não. Me explique, por favor. É assim, você aproveita na sua casa as cascas de verdura e de frutas e armazena num recipiente, pode ser uma garrafa PET, pode ser um garrafão de 5 litros. Você vai Certo. colocar na tampa dessa garrafa, aí você vai adicionar uma camada de cascas de frutas e verduras, pode colocar ovos também, e uma camada de pó de serragem. Aí você vai intercalando essas camadas até encher a garrafa. Não coloca restos de comida, tá? Porque Certo. eles atraem insetos e provocam um mau cheiro. Só coloca restos de frutas e de verduras e ovos. E só Certo. casquinha, né? Aí você deixa lá no canto da sua casa por aproximadamente 4 meses. Não precisa colocar água. Você só vai fazer um furinho para o ar circular nesse solo. Aí, Certo. depois de 4 meses, você aproveita esse material como adubo. Aí você vai lá na sua horta e coloca, ou no seu jardim, coloca esse material para fazer adubo orgânico. Uma outra coisa em pequena escala que as pessoas podem fazer é aproveitar a água que cai das chuvas, né? Captar a água. Se você mora numa casa e você tem condições de colocar um sistema de captação com uma caixa d'água, você aproveita esse recurso também, até para regar suas plantas, para usar para outros fins, para lavar o carro, para lavar o banheiro, esse tipo de finalidade. Se você vai cultivar um jardim, dá preferência por espécies nativas, ao invés de espécies exóticas, né? Ah, eu quero cultivar uma espécie do Japão. Por quê? Por quê? Que necessidade, né? Vamos incentivar a produção da nativa, né? Melhor, para conservar a biodiversidade. Muito bem. Se você vai pintar a sua casa, existem tintas que são produzidas gerando menos uso de compostos poluentes. Então, você pode optar por esse produto. O que mais? Hoje em dia, a construção civil está reaproveitando muito material, né? Reciclando aí o material das obras. Não sei mais o que dizer. Não, mas foram exemplos muito bons. Por exemplo, você aproveitar a água da chuva já ajuda bastante. Já utiliza um recurso natural sem demanda tanto e você está gastando água. E você vai usar para regar seu jardim ou para outras atividades da casa, né? Já ajuda. Essa é a compostagem também, adubo orgânico. É bom, não tinha pensado nisso, não conhecia essa ideia. Muito bom. Então, coisas que a gente vai usar, né? Que pode fazer para diminuir, né, o impacto que a gente faz no dia a dia, né? Ter um uso mais racional de energia em casa, de água. Muito bom, Priscila. Muito bom nosso bate-papo ecológico. Né? Que nesse Assim, dia. só mais uma coisa. Oi. Tem gente que fala assim, ah,
Eu vou tomar um banho ecológico. Eu vou tomar um banho de 2 minutos. Veja bem, será que o impacto do seu banho é tão grande quanto o impacto da indústria? Eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. A Certo. indústria usa muita água. O cidadão Uhum. comum não usa tanta água assim. Eu acho que jogar o peso da responsabilidade só nas costas das pessoas não é muito certo. Eu acho que essa Uhum. responsabilidade tem que ser compartilhada. Não adianta só as Certo. pessoas mudarem os hábitos de banho, de escovar os dentes, de usar água, se a indústria também não se comprometer, não Muito bem cooperar. pontuado. Não, a indústria tem que cooperar. Todo mundo tá todo mundo no mesmo barco. Então, Sim, então não adianta a indústria só querer usar as coisas e esgotar os recursos e depois que acabar, como é que fica? isso. Não tem Muito mais bem retorno. pontuado. Não tem mais retorno. Era isso que eu Então, queria. e por isso que é importante a gente conversar, porque a responsabilidade é nossa. Então, nossa enquanto sociedade, nossa enquanto a indústria que nos fornece os produtos, os serviços, de outras fontes também de economia. Então, é muito importante ampliar esse conhecimento, para as pessoas terem mais consciência de partir da consciência para a prática, né, para a ação. Muito importante que você explicou ao longo dessa live, né? Então, meio ambiente, nossa responsabilidade. Muito obrigada, Priscila, pela sua disponibilidade, por aceitar o convite, pelos conhecimentos muito ricos, para a gente entender melhor e para a gente se comprometer de fato a viver, a praticar a sustentabilidade e conservação do ambiente, entender agora a diferença de preservação e conservação da biodiversidade, tantos conceitos importantes e que tudo isso, direta ou indiretamente, vai nos afetar também, né? Porque não, a gente não está vendo acontecer que não importa no meio ambiente, no ecossistema. Então a gente precisa ter realmente um comportamento diferente daqui para frente, né? E um compromisso na próxima década, né? Que você falou aí, para recuperar esses ecossistemas perdidos. Muito obrigada, Priscila. É uma satisfação ter você, minha irmã, aqui, para trazer tanto conhecimento importante, né? Obrigada mesmo. Obrigada. Foi um prazer participar da live. Eu fico à disposição para quem quiser fazer qualquer pergunta e interagir aí depois nos comentários. Eu fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada. A live vai ficar salva no perfil. Eu vou abrir uma janela, uma caixa no story para as perguntas, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem saber um pouco mais, eu vou te repassar para você responder, tá bom? Tá joia. Agradeço. Muito obrigada, gente. No sábado de manhã, a gente vai esse bate-papo ecológico no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Já vimos dessa Semana Mundial do Meio Ambiente. E as nossas práticas, e também vamos procurar também outros serviços que também tenham esse respeito com a natureza, né? Com o meio ambiente. Muito obrigada, gente. Um excelente final de semana para vocês. E até a próxima. Obrigada, Priscila. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo para vocês. Beijo, Bri. Valeu, Kátia. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não assistiu agora, vai ficar salva. Compartilha, comenta, espalha para os seus amigos. Vamos pensar mais sobre esse assunto e vamos praticar mais uma prática mais ecológica, mais conservadora do meio ambiente. Beijo grande. Bom final de semana.